Você está ouvindo o Diálogos em Movimento, o podcast que valoriza as pessoas no setor público. Olá, sejam bem-vindas ao Diálogos em Movimento, o podcast que debate lideranças e gestão de pessoas no setor público. Eu sou Tatiana Sandin, sou gestora de conhecimento do Movimento Pessoas à Frente, sou professora, doutora em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, e aqui também sou apresentadora deste podcast. No episódio de hoje, a gente vai aprofundar nossa análise sobre um tema que é super importante para a gestão pública: a transparência de dados com foco nas lideranças no setor público e suas implicações na melhoria da administração, no avanço da democracia, na promoção de direitos, da diversidade e na consolidação da confiança nas instituições públicas. Saber quem ocupa os cargos de liderança é uma condição para a gente entender que perfil que a gente tem trabalhando. E a partir daí, a gente consegue construir o perfil que a gente precisa, tanto em termos de representatividade, quanto de qualidade desses profissionais que ocupam esses cargos, em termos de experiências, competências e habilidades que a gente precisa que eles tenham para desempenhar bem a função que a gente espera deles. A gente vai refletir a partir de algumas práticas que as organizações do terceiro setor e a academia tem feito para aprimorar a transparência de dados e como é que isso tem impactado no cenário atual de forma bastante positiva. Ao abordar a transparência de dados relacionados aos perfis, requisitos e competências necessárias para esses cargos de liderança no serviço público, estamos estabelecendo as condições para termos candidatos e candidatas qualificadas e mais diversas. A gente tem falado aqui em vários episódios que a diversidade não é importante para que a gente tenha espaço para pessoas que hoje não estão ocupando esses cargos. A gente precisa da diversidade porque a gente muda substantivamente as políticas públicas que essas pessoas pensam, fazem e oferecem para a população brasileira como um todo. Isso inclui a gente trazer para a administração pública e para as posições importantes de tomada de decisão, que são os espaços de liderança, segmentos populacionais que historicamente estiveram subrepresentados, como as mulheres, as pessoas negras, as pessoas indígenas, as pessoas com deficiência, entre vários outros exemplos que a gente pode trazer. Para mergulhar nessa discussão e entender essa abordagem e como é que ela está contribuindo para moldar o futuro da gestão pública, a gente tem aqui hoje duas convidadas, duas mulheres incríveis. Eu estou muito feliz de receber. Temos a Janiele de Paula. A Janiele é coordenadora de impacto e liderança no setor público da Fundação Lema, é integrante do Movimento Pessoas à Frente, mestranda em gestão e políticas públicas. Temos também a Vanessa Campanhar, gerente de dados e comunicação no República.org, doutora em ciência política. Sejam as duas muito bem-vindas e muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Bom, vamos lá? Vamos começar essa conversa. Eu tenho aqui algumas perguntas e vou começar com uma pergunta para a Janiele. Bom, eu gostaria de falar, Janiele, da importância dos dados para combater desigualdades. Recentemente, o Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, a pedido da Fundação Lehman, produziu um levantamento que mostra como as políticas públicas podem ser mais efetivas quando grupos subrepresentados estão em posições de poder. De acordo com esse estudo, a eleição de mulheres para cargos políticos repercute positivamente em uma série de indicadores. Por exemplo, na redução da corrupção, que foi uma evidência muito interessante que foi encontrada nesse levantamento. Você pode nos contar como é que estudos como esse podem ser uma ferramenta poderosa na defesa da diversidade do nosso serviço público? Olá, Tatiana e Vanessa e todo mundo que vai escutar esse podcast maravilhoso. Que alegria compartilhar esse espaço de ideias profícuas com vocês. Obrigada pelo convite de somar nos diálogos aqui do Movimento Pessoas à Frente. Penso que essa pesquisa do Núcleo de Estudos Raciais do INSPER e outras dessa natureza atuam em um lugar que precisa estar muito bem posicionado de partida, que é dar a profundidade exata do desafio sobre a desigualdade persistente que a gente vive no país. E eu digo isso porque eu tenho o hábito de comentar que se um problema não é nomeado, é como se ele não existisse. Ele não está colocado na mesa, então as chances de resolvê-lo são muito baixas ou quase nulas.
Então, a gente precisa dar nome à ausência de transparência de dados relacionados à desigualdade objetiva que existem entre pessoas negras e pessoas não negras, homens e mulheres, mas também utilizar desses dados para mostrar os efeitos positivos que pessoas negras, indígenas e mulheres têm, ou seja, os grupos subrepresentados politicamente. Porque não ter dado sobre isso e não ter dado bem divulgado sobre isso é um recado mega nítido de que tem algo muito errado. E é interessante, Tatiana, que você usa a palavra defesa, defesa da diversidade. E eu interpreto isso como o óbvio precisa ser dito e reforçado. Em muitos momentos da história política brasileira, a gente precisou reafirmar, através dos valores democráticos, que nossas lideranças precisam representar a população e, em alguma medida, refletir essa população. A gente tem maioria negra e feminina no país. 56% é composta por pessoas negras. As mulheres são 51%, segundo o IBGE. Se eu vou para mulheres negras, então, entre 25% e 28%. Mas esses grupos são minoria no Congresso, apesar de serem maioria na população. Eles também são minoria nos cargos de direção de grandes empresas e, como não seria diferente num cenário como esse, também são minoria nas posições de alto escalão dos governos, como é o caso do Executivo Federal, que conta hoje com 9% de mulheres negras em cargos de autoridade, segundo o Observatório de Pessoal. Então, quando esse estudo traz essa síntese robusta, tanto da literatura nacional quanto da internacional, numa linguagem de fácil entendimento, justamente para colaborar diretamente com o entendimento das pessoas sobre as relações entre liderança e diversidade, os benefícios, os desafios e os caminhos potenciais para a implementação de diversidade e liderança, a gente sente que, de fato, é uma forma mais poderosa, honesta e equilibrada de entrar para esse diálogo. E aí, para o debate público, é mega importante que a gente mostre, através de pesquisas científicas e de estudos, que na comparação com lideranças públicas masculinas, e esse estudo vem justamente falar disso, as lideranças públicas femininas tendem a investir até 7% a mais em bens públicos como saúde e educação. Duas coisas que, inclusive, estão sempre no debate público e político para angariar votos, que a gente sempre tenta resolver, e que, de alguma maneira, a gente entende aí que as lideranças femininas já estão encabeçando e até estão muito à frente quando se compara às lideranças masculinas. Elas também são as pessoas que tendem a atrair até 60% mais de investidores externos. E quando a gente olha para as lideranças negras que estão no setor público, elas tendem a propor 3 vezes mais leis e políticas públicas que são voltadas à inclusão. Isso é um benefício para toda a população, mas a gente tende a colocar, muitas vezes, como algo que só beneficia um público. Se temos, então, 56% da população negra e 51% da população feminina, é óbvio que há um benefício muito maior do que a gente costuma veicular na grande mídia. E, bom, a gente pode até estar falando de um assunto que não é completamente novo, mas a forma que a gente está abordando é, principalmente porque a gente está identificando e nomeando como e de que maneira as lideranças mais diversas tendem a formular e implementar políticas públicas focadas nas populações mais vulneráveis, seja econômica ou socialmente. Ou seja, não é só uma mudança de narrativa aqui, mas de potencializar o que essas lideranças diversas já fazem quando têm espaço, acesso e oportunidade de trazer o seu capital intelectual e o seu trabalho bem feito para a centralidade das políticas e das ações. Maravilhoso que você traz na sua resposta, Janelle, porque além da gente conseguir mostrar que a diversidade é importante, a gente mostra os resultados de por que ela é importante, né? Então, assim, se tem algum gestor, alguma gestora aí pensando, será que as mulheres conseguem? Será que as pessoas negras conseguem? Elas conseguem e quando elas estão lá, elas fazem muito bem, olhando de forma muito mais ampla, às vezes, do que a gente está acostumado a fazer, né? Então, eu acho que a gente tem sempre um discurso de a gente não sente falta do que a gente nunca teve, mas eu acho que a gente pode ter muito mais se a gente tiver aí as pessoas não só competentes, mas também com olhares, trajetórias, histórias diferentes, né? Então, é muito legal, muito importante. Eu acho que quem não leu esse estudo ainda precisa ler. Ele está disponível nas redes, no site da Fundação Lema, no site do Movimento Pessoas à Frente. Então, é bem importante. E quando a gente está falando de transparência de dados, eu acho também importante a gente mencionar
que a Janiele contou sobre o observatório, né, mostrou dados do observatório que é do Ministério da Gestão e da Inovação de Serviços Públicos do Governo Federal, que é hoje uma ferramenta super importante para a gente entender o perfil dessas populações que estão trabalhando, né, desses servidores e servidoras públicas, mas a gente ainda tem muito que avançar, principalmente quando a gente está disponibilizando os dados e querendo que pessoas que não estão acostumadas a fazer uma leitura de bases de dados, que é complexa, que tem uma linguagem própria, como nessa temporada do podcast a gente quer convidar todo mundo para agir, eu vou então convidar a Vanessa para contar um pouco mais, porque recentemente o República.org lançou a plataforma República em Dados, que eu também convido todos os nossos ouvintes a conhecerem, porque é uma plataforma que reúne informações e dados que auxiliam na compreensão dos desafios que o Brasil enfrenta para melhorar a efetividade do serviço público por meio da gestão de pessoas, e tem dados que estão disponíveis de um jeito visualmente muito interessante e bastante acessíveis. Eu queria que a Vanessa contasse um pouco mais quais são as descobertas mais marcantes que vocês tiveram ao trabalhar, se debruçar sobre esses dados e analisar todos eles. Então, que descobertas vieram relacionadas à gestão de pessoas no serviço público e como é que você tem percebido que essas informações podem orientar melhorias na administração pública? Obrigada, Tatiana, pelo convite. Muito bom estar aqui. Prazer também estar com você, Janiele. Fala muito potente aqui logo no início. Quando a gente fala de dados no setor público, é uma missão mesmo, né? É uma profissão de fé, porque às vezes há muitos dados, né? O Brasil teve um salto de qualidade na produção de dados nos últimos anos, é inegável, só que ainda a gente ainda tem muito caminho para andar, né? Tem muita coisa para andar. E quando a gente fala de gestão de pessoas no serviço público, que é o tema principal, né, da República.org, o que a gente foi notando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é que há um mundo de informações sobre gestão de pessoas, mas muito pulverizadas, né? A gente ainda tem lacunas de outros dados que precisam ser coletados, que precisam ser feitos, mas já tem muita coisa que estavam muito pulverizadas, né? Vocês falaram aí do painel de pessoal do governo federal. Tem uma outra inspiração nossa muito grande, que é o Atlas do Estado Brasileiro. A gente não pode deixar de citar, que é realmente uma inspiração. Então, o que a gente tentou fazer aqui foi justamente reunir numa plataforma só esse mundo de dados, né, de gestão de pessoas no setor público, aqui na República.org. Aproveito e já deixo logo aí o site, dados.republica.org. Enfim, se forem também no site institucional da República, tem ali um link fácil para vocês chegarem lá. E a ideia foi essa mesmo, Tatiana, era reunir ali informações que às vezes não são nem novidade, né? Como a Janiele também falou, a gente está sempre falando de novo e reforçando e trazendo o dado novamente, né? Para que isso fique na mesa, né? Para que a gente não perca de vista essas informações valiosas que esses dados nos trazem. E a gente justamente teve essa felicidade, né, de conseguir colocar ali informações bastante relevantes para a gestão de pessoas, olhando ali para os servidores, né? Quem são essas pessoas que fazem o serviço público todos os dias, e colocamos tudo junto com uma visualização agradável, ou estamos tentando fazer com uma visualização mais fácil, né? Para justamente que mais pessoas vejam, mais pessoas tenham acesso, mais pessoas discutam, que esses dados realmente venham para a mesa e suscitem discussões importantes para a gente andar para frente, né? Isso, como é que a gente faz isso se mobilizar. Então, aqui dentro da República, a gente conseguiu juntar essa parte de dados com a parte de comunicação também, olhando aí uma comunicação bastante estratégica de como comunicar melhor esses dados, né? Quem vem da academia, quem está mais acostumado, né, Tatiana? A gente faz relatórios enormes, com muita robustez e tal, e a gente não queria perder isso, mas ao mesmo tempo tentar fazer algo que as pessoas ganhassem uma curiosidade ali para olhar, né? Então a gente conseguiu fazer essa plataforma que tem tido uma importante incidência. A gente também está levando essas informações para a imprensa, para a grande imprensa, e incrivelmente colocando em discussão temas
que já era um problema, mas que ninguém estava olhando, ninguém estava mais falando sobre esses temas, mas à luz desses dados, né, dessa maneira mais trabalhada e focada, olhando para a gestão de pessoas, a gente tem conseguido uma incidência maior para qualificar o debate, para diversificar esse debate, né? E aí, Tatiana me perguntou aí sobre alguns dados que chamaram a atenção, né? Falar alguns aqui rapidamente, alguns até que a Janiele já deu aí uma pitadinha para gente, né? A gente se preocupou muito nessa plataforma de ter algo que nos apoiasse como contar essa história do dado, porque o dado é urgente, né? Mas só que as pessoas não querem ouvir. Então, a gente tentou essa abordagem de uma narrativa ali, desmistificando alguns, alguns estereótipos sobre o serviço público, né? Porque a nossa missão é realmente transformar essa cultura de gestão de pessoas, fazer com que a gestão de pessoas seja algo importante, seja algo visto. Né? Porque é isso, política pública é feita por pessoas, então a gente tem sempre que olhar para esses servidores, né? Então, alguns dos dados que nos chamaram muito a atenção é, por exemplo, o número, né, de servidores públicos no Brasil. Não é um dado novo, mas sempre causa um espanto, porque as pessoas repetem esse estereótipo de que a máquina do Estado é muito grande, de que há muitos servidores. E quando a gente compara, por exemplo, com dados da OCDE, a gente está bem abaixo da média de número de servidores, né? Aqui no Brasil, a gente está numa média aí de 12,45%, por aí, quase 13%, de proporção de servidores, né? Quanto à média da OCDE, é muito mais alta, é 24%, né? Países aqui mais próximos com o Chile têm média até mais alta que a nossa, passando dos 13%. Então, a gente tem tentado juntar essas informações para explicar essas coisas de maneira mais palatável, né? Outras distorções sobre salários, né? Sobre os super salários. Quando a gente olha para os dados, a gente vê que é um topo de uma pirâmide, 0,06%, né, dos servidores ganham, estão aí nessa categoria de super salários, ou seja, acima do teto, por exemplo, do ministro do STF, que é 41 mil e alguma coisa hoje. Então, esses são mitos que a gente está tentando desconstruir, levando para a grande imprensa, para o grande público, né? E chamando muita atenção também para o que a Janiele falou anteriormente, que é sobre a equidade no serviço público, né? Como é que a gente faz com que esses servidores representem melhor a população brasileira com todas as distorções aí que a Janiele já trouxe, mas outras tantas, né? Então, por exemplo, quando a gente vê aí cargos de liderança, a gente tem 80% de homens, né? E do que sobra, né, esses 20% aí, 1,2, sei lá, são mulheres negras. Então, a gente tem que combater isso. E é só a partir dessa cultura de uso de dados que a gente consegue falar sobre isso de maneira embasada. Então, devolvo aí a Tatiana para a gente continuar conversando. Gente, esse debate é muito interessante. Eu fico querendo falar milhões de coisas enquanto você está falando, porque vai me lembrando, vai me conectando. Faz tanto sentido, né, a gente discutir transparência. Só para a gente dar os créditos, a Vanessa comentou sobre o Atlas de Serviço Público, que é uma plataforma do IPEA. Então, eu acho importante mencionar que também é investimento público em prol da transparência de dados, e é muito potente, né? Tem um pesquisador lá, o Félix Lopes, que é incrível, e disponibilizou esses dados. Bom, mas o República em Dados, ele cria essa narrativa que ele tenta desmistificar, acho que com muito sucesso, essas distorções, né? Porque aí a gente entra num outro aspecto da transparência, que além dela informar quem são as pessoas para que o próprio Estado tome decisões, a gente mostra a transparência para que a população entenda quem são essas pessoas e como elas têm trabalhado, o que elas fazem, quanto elas ganham, quanto elas são, né? Se a gente vai olhar nessa perspectiva, por exemplo, do número de servidores públicos, a maioria maciça está nos municípios, que é onde os serviços são prestados, né? Então, são enfermeiras, agentes comunitárias de saúde, professoras. E aí, se a gente olha que são essas as pessoas que formam a maioria, não dá para a gente dizer que tem gente demais, não é mesmo? E a média salarial dessas pessoas no serviço público municipal chega a R$3.000. Então. Mas eu já estou me alongando. Como eu disse, eu empolgo. Vamos lá.
Olha, para você ficar tranquila, a gente se empolga, tá bom? Então, fique em paz. Janiele, você falou uma coisa na sua primeira resposta que eu acho que é muito importante, que é nomear, né? Então, quando a gente nomeia, a gente consegue, em muitos aspectos da vida, resolver, né? Os problemas, as questões, as dificuldades. E aí, quando a gente está falando em transparência de dados, né? E como é que isso pode levar a uma maior diversidade das lideranças, e também por isso a gente alcança com a diversidade também tendo uma gestão pública mais equitativa, né? Queria que você contasse para a gente, né, nomeasse aí alguns exemplos agora, não de resultados, como você trouxe na primeira resposta, mas de ações complementares que podem ampliar a transparência e que podem ser implementadas para que a sociedade brasileira tenha lideranças mais representativas. Como eu disse, essa nossa temporada é um grande convite à ação. Então, eu acho que a gente contar algumas ações que já estão sendo implementadas pode ser bastante interessante para quem se sentir impelido a partir de nos ouvir a trabalhar para aumentar a transparência de dados na gestão. Posso compartilhar sim. E ó, você falando sobre isso que eu trouxe, né, da importância de nomear os problemas, eu me recordo sempre quando eu falo sobre isso do Nego Bispo, Antônio Bispo, é uma liderança negra quilombola, não sei se vocês conhecem, mas se não, convido a pesquisar, e ele sempre diz que quem nomina, domina. Então, a gente precisa cuidar bem do que a gente está nomeando como problema para conseguir trazer as direções que normalmente vão emergir principalmente dos territórios. E, ó, indo direto ao ponto, então, a gente entende que a transparência de dados é essencial para localizar os gargalos de representatividade, para a gente entender onde e em que medida que a gente está perdendo potencial feminino e negro para o desenvolvimento do país. Então, acho que às vezes a gente precisa ser mais franco. E eu estou adorando esse espaço porque a gente está trazendo realmente, desnudando algumas camadas, né? E a Vanessa menciona muito bem, isso não é lá um assunto muito gostoso de discutir, não é um assunto que você vai levar para a mesa do bar, provavelmente. Aqui eu estou complementando, Vanessa. Mas eu acho que a gente deveria transformar essa discussão em arroz com feijão, sim. No estudo Conhecendo as Lideranças Públicas, que aborda a transparência de dados e que foi realizado pelo Matheus Nunes, o Sérgio Praça, também publicado aqui pelo Movimento Pessoas à Frente, esse estudo mostra que apenas um estado fornece informações desagregadas sobre o gênero dos ocupantes de posições de liderança. E absolutamente nenhum estado brasileiro fornece informações desagregadas sobre a cor, a raça ou a origem étnica dos ocupantes de posição de liderança. Isso é um desafio enorme, porque a gente está falando dos governos subnacionais aqui. Então, quando a gente pensa, e o seu convite, né, para que eu trouxesse 10 de ações complementares à transparência de dados, é fato que tem um governo federal, e eu vejo que atualmente, inclusive, a gente tem isso, um governo federal indutor da correta e a coleta e análise desse tipo de dado é crucial, porque aí a gente entende que não é só um papel de coordenação, mas também de referência para os demais entes da federação. Isso porque garantir a equidade étnico-racial no setor público, principalmente pensando nos cargos de liderança, é um passo que a gente tem que colocar como fundamental para que o Estado brasileiro consiga corrigir a sua histórica atuação racista, que criou barreiras significativas para pessoas negras e indígenas em diversos setores da sociedade. Então, quando eu estou falando de nomear o problema, é nomear mesmo. O Estado, que é este grande responsável por formular e implementar políticas públicas, também pode ser discriminatório ao exercê-lo. Então, a gente precisa olhar para isso de forma contundente. E outra coisa são um conjunto de medidas como as ações afirmativas. Hoje a gente tem as leis de cotas que estão sendo discutidas, estão passando por reavaliação, revisão, tanto nas universidades quanto nos concursos públicos. Pensar também como políticas de recrutamento e promoção mais equitativas façam esse papel de trazer a centralidade da equidade, ou seja, você precisa atrair pessoas mais diversas para a administração pública nos concursos. E uma vez que essas pessoas estejam dentro da máquina pública, é preciso equipá-las através de um sistema de apoio para que elas consigam, de fato, nas posições de liderança, exercê-la. Então, mentorias, networking, capacitações e trilhas muito bem estruturadas, como a gente tem dialogado muito com a ENAP, que tem feito isso, Fundação João Pinheiro e outros parceiros,
são alguns dos meios pelos quais as pessoas que têm diferentes origens étnicas e geográficas podem ser apoiadas também nesse exercício de liderar. Que, inclusive, né, liderar não é só uma coisa intuitiva. Tem método, tem como melhorar, tem parâmetros. E também a gente precisa fornecer treinamentos de diversidade, inclusão, equidade, que estejam conectados à formulação e implementação das políticas de igualdade de gênero e raça, mas não só. Isso porque as políticas não são isoladas, mas há ainda uma tendência em formular coisas que não conversam entre si. Só porque existe um departamento, um setor ou até um ministério para a promoção de igualdade racial, não significa que as outras áreas podem cruzar os braços. Então, todas as áreas precisam estar instrumentalizadas e preparadas para abordar a transversalidade e a intersetorialidade nas políticas que elas elaboram, que elas jogam para o povão. E, finalmente, também é muito importante implementar medidas de responsabilização. Essa palavrinha pode vir com uma carga um tanto quanto pesada, mas é importante porque a gente precisa olhar, por exemplo, para a criação de metas bem definidas sobre diversidade e inclusão, e, inclusive, olhar para a realização de auditorias regulares, frequentes, para avaliar o progresso dessas metas e o quanto elas podem ser repactuadas e repensadas e redefinidas. Eu acredito que, assim como os grandes pesquisadores da burocracia representativa defendem, né, a efetividade, só quando a gente vai pensar em efetividade de políticas públicas, confiança nas instituições públicas, isso tende a ser elevado, tanto a efetividade quanto a confiança da população, quando os profissionais públicos têm características sociodemográficas semelhantes à sua população, ou seja, semelhantes em raça, em gênero, etnicamente, e isso faz com que a gente realmente mobilize lideranças engajadas e uma população que acredita em quem está lá representando os seus interesses. Incrível. Eu fiquei pensando aqui também várias coisas, e outro dia eu ouvi uma entrevista com o Ailton Krenak, né? Você mencionou o quanto a gente sempre foi historicamente injusto com as populações indígenas também. E aí ele convidou as pessoas para a ação de um jeito muito contundente. Ele disse: a gente sempre fica dizendo que a responsabilidade por esse mundo que está aí não é nossa, porque ela foi feita, esse mundo foi conformado pelos nossos ancestrais. Mas se a gente não fizer nada, para os nossos netos, os ancestrais seremos nós. Então, eu acho que é isso, né? Não é porque o mundo chegou à configuração que chegou que a gente precisa mantê-lo, e muito pelo contrário, né? Urgente que a gente o transforme. Bom, Vanessa, a gente está aí falando de algumas ações, algumas possibilidades de avançar nesse sentido de tornar a administração pública mais diversa e equitativa. E aí eu queria saber se nessa análise dos dados, o diálogo que vocês têm feito com a sociedade, se vocês identificaram quais são os principais desafios para que as organizações do setor público deem mais transparências, enfrentem essa lacuna, né? A gente tem falado que os estados e municípios é onde possivelmente temos uma lacuna maior, e se vocês já pensaram, dialogaram e conseguem também nos ajudar a pensar em estratégias para superar esses obstáculos. Esse é um obstáculo grande, né? Temos um desafio de pesquisa no Brasil, né? Uma área, inclusive, sucateada nos últimos anos, né? Mesmo antes da gente achar que estava sucateada, a gente já identificava a necessidade de, enfim, mais investimento, tudo mais. Então, assim, é um desafio que está posto para o país, né? E como é que a gente trabalha a partir desse desafio, né? Primeiro, eu acho que é isso, é a gente conseguir fomentar essa cultura de uso de dados, a cultura do uso de evidência. Não há cabimento mais a implementação de uma política ou de uma ação pública sem estar baseada em informações, né? Porque quando a gente fala dado, evidência, parece que é uma coisa muito, né, tecnológica da NASA. Não estou falando disso, estou falando de informação mesmo, né? Quer dizer, que conjunto de informações o gestor precisa ter na mão para ele tomar determinadas ações que impactam a vida de muitas pessoas, né? Então, acho que esse desafio da cultura do uso do dado, eu acho que ele está posto,
né? A gente precisa continuar trabalhando, falando sobre isso, acho que o tempo todo, né? Eu identifico aí que alguns dos entraves, né? Alguns órgãos, principalmente no nível municipal, às vezes não têm, às vezes, servidores técnicos alocados para fazer aquilo, né? Para rodar uma base de dados, para sistematizar a informação, porque no fim o que a gente está falando é isso, né? É de sistematizar informações para que aquilo vire uma análise e que aquilo possa ser revertido em outras ações mais práticas. Então, às vezes, tem essa dificuldade nos municípios, principalmente, né? E numa outra camada ainda, gestores que estejam sensibilizados para o uso dessas informações, né? Na minha experiência, que eu tive uma experiência muito grande no setor público, antes de vir aqui para o terceiro setor, é isso, né? Qual o incentivo que o gestor público tem de abrir os seus dados, e às vezes são dados que não são tão favoráveis, né? Qual é o incentivo que esse gestor tem para se deixar assim vulnerável? Eu acho que a gente tem que entrar por aí, né? Em que momento mostrar essa vulnerabilidade, mostrar o dado, vira uma fortaleza para que se faça ações mais efetivas num segundo momento, né? Então, e o que vocês falaram também, né, sobre controle social, é fundamental. A gente tem que ter, isso tem que ser uma ferramenta da população. A gente sabe que há barreiras. Hoje, a gente pode até imaginar, com a internet é mais fácil. É mais fácil para uma parcela da população. Para outras, ainda está tudo muito distante, né? Para ter esse controle, para ter essa disponibilização de informações, né? E quando a gente trabalha com gestão de pessoas, é impossível a gente fazer isso sem estar informado pela realidade, né? Senão é achismo, é algo, né, que eu, pelo menos na minha carreira, tenho combatido achismos há, sei lá, 20 anos. Então, para a gestão de pessoas é fundamental, fundamental, porque é muito perigoso, é custoso implementar políticas que não sejam embasadas por qualquer coisa minimamente lógica ou científica, né? Então, os caminhos que a gente tem feito por aqui, primeiro de tudo é parceria, conversar com muitas pessoas, para a construção desse trabalho, para a construção de outros produtos que a gente está fazendo aqui. A gente conversa com muitas instituições públicas, lembrando que as instituições públicas são as maiores produtoras de dados do país. Então, a gente aqui no terceiro setor, mesmo muito pertinho do setor público, porque está olhando para o setor público, a gente de forma nenhuma... Aliás, por outro lado, eu faço toda a questão de sempre reforçar que essas bases são públicas, que isso aqui foram servidores públicos que fizeram e que a gente só fez um trabalho de sistematizar e organizar para o nosso tema de interesse, mas são essas instituições que têm que ser fortalecidas, né? Que têm que ser estimuladas a cada vez publicarem mais dados, conseguirem sistematizar cada vez mais coisa e conseguir investir um pouquinho também em análise, né? Às vezes é comum institutos de pesquisa, né, soltam bases de dados e tal, mas não se tem corpo, né, pessoas mesmo para sentar, estudar, fazer conexões com aqueles temas. Então, essas parcerias para nós têm sido fundamental. A gente tem conversado muito com o IPEA, conversado muito com o ENAP, fizemos outras coisas com o IBGE, a gente está conversando com todo mundo para justamente a gente fortalecer os órgãos públicos que são os principais sistematizadores desses dados, né? Então, esses vários atores, eles só contribuem para essa transparência, né? Quando a gente junta a academia, institutos de pesquisa, governo, a sociedade civil, a imprensa, quando a gente coloca todo mundo juntos, ganha um corpo, né? Ganha uma reverberação e quem sabe a gente consegue aí também uma pressão popular, né? Algo que chegue mais ali na população. Então, a nossa ideia, publicando estatísticas e dados públicos por ali, era um pouco isso que vocês falaram aí no nominar, no se reconhecer, né? A gente está falando de pessoas que fazem a política pública brasileira todos os dias. Política pública não brota do chão, eu falo isso sempre. São pessoas ali. Já tivemos a época do fetiche da tecnologia, que a tecnologia ia salvar todo mundo. Depois teve uma outra onda de processos, né? Então, era várias metodologias de organização, de planejamento. E hoje eu estou convencida que a gente tem que lidar com pessoas. Eu gostaria muito que as pessoas olhassem para essas estatísticas e se reconhecessem nessas estatísticas, que não fossem somente números frios. Então, assim, a gente tem muito que caminhar, mas estão tentando contribuir aí um pouquinho para esse fomento dessa cultura de dados
públicos para olhar para a nossa realidade e assim a gente poder pautar melhor as nossas decisões, né, e a nossa inserção na vida social, né, com capacidades e possibilidades aí de transformação, de um cenário que a gente sabe que precisa de transformação. Então esse é o nosso caminho aí que a gente tem percorrido. Muito bom. Eu só queria destacar um ponto, né, que a gente tem falado sobre a transparência de dados como uma ferramenta para ampliar a diversidade, mas em nenhum momento a gente está falando em abrir concessões em termos de habilidades e competências para as pessoas diversas. Primeiro, porque a gente tem um monte de gente que é concursada, que são pessoas negras, indígenas, com deficiências e outros quesitos que a gente pode elencar, que estão tão habilitadas e são tão competentes quanto, né? O que a gente precisa é alterar essa distribuição dos espaços de poder de maneira a oportunizar que as pessoas alcancem. Então, não é esse o ponto. Ainda que a gente precise olhar para essas pessoas com equidade, porque é possível que, na trajetória delas, elas não tenham conseguido se formar de maneira tão profícua quanto outras pessoas, exatamente porque a gente sabe que é uma estrutura de desigualdade que a dimensão profissional reproduz, né? Então, a INAP, por exemplo, tem levado a cabo uma turma de desenvolvimento de lideranças com pessoas negras, em que ela tem lidado de maneira muito cuidadosa com os critérios de seleção, entendendo que, historicamente, ainda que as pessoas tenham estudado, tenham se esforçado, não é o esforço individual que vai fazer a diferença nesse momento, até porque não foi os comportamentos individuais que engendraram essa situação que a gente vive, né? Eu queria saber se vocês duas querem complementar, tocar em algum ponto que a gente ainda não tocou, a gente está caminhando para o final. Nossa, queria agradecer, Tatiana, e fazer mais uma vez aqui a propaganda dados.republica.org para que vocês olhem, entendam, se familiarizem com essas informações. É bastante. A gente tem um público-alvo bastante interessante de servidores públicos, mas a gente está convidando a sociedade toda, né, para olhar e se identificar ali, né? E também avisar que assim, essa plataforma é uma plataforma viva, a gente está sempre colocando novos dados ali, tratando novos dados e incluindo na plataforma. Então, sempre que vocês olharem, vai ter ali uma informação nova, que a gente está tratando isso como um bebê mesmo, né? Cuidando desse bebê, fazendo ele crescer, para que justamente a gente consiga cada vez mais ter informações ali e, mais uma vez, celebrando o serviço público, tanto dos servidores que fazem aqueles dados, né, os dados brutos ali em primeira mão, mas também os servidores que estão ali contemplados com essa narrativa e esses dados que a gente tem trazido para vocês. Então, é só agradecer, Tatiana, obrigada. Muito legal, vida longa esse bebê, então, Vanessa. Eu acho que fica de novo o convite para vocês lerem, descobrirem mais através da síntese de evidências, do estudo sobre a presença de mulheres e pessoas negras em cargos de liderança no site da Fundação, que é fundaçãolemon.org.br. E toda essa conversa me lembrou, a gente falou muito dos gestores, né? E aí quando a Vanessa diz, eu trabalhei muito tempo no setor público, isso tocou diretamente aqui com a época que eu fui gestora de atendimento e humanização penitenciária do governo do Maranhão, né? Então, quando a Vanessa traz, né, qual que é o incentivo do gestor divulgar dados que talvez não sejam ali muito favoráveis para a gestão dele? É um compromisso público de melhorar isso dentro da sua equipe, dentro da sua secretaria e o principal para a população brasileira, seja no estado, em um município ou no executivo federal, por exemplo. Então, acho que esse compromisso, esse valor de estar trabalhando no setor público ou para o público é que a gente precisa resgatar de vez em quando a gente senta nesse tipo de cadeira. É não perder o foco, que apesar dos desafios, a missão é grande e ela é coletiva. Não é a serviço só do meu interesse enquanto gestora, enquanto gestora pública, mas a serviço do interesse comum, que tem disputa. A gente não pode fingir que não tem. Tem disputa e a gente vai com dados e evidências qualificadas, mas com muito respeito às populações que estão aqui, que construíram e que constroem o país, que são historicamente colocadas à margem dos processos decisórios. Ou seja, pessoas negras, mulheres e pessoas indígenas.
Muitíssimo obrigada. Imagina, eu que agradeço muito, foi uma conversa muito legal. Acho que espero que tenha sido muito esclarecedora para quem nos ouvir. Quero agradecer mais uma vez a presença de vocês. E por último, mas não menos importante, eu quero mostrar e convidar para ler mais um documento que a gente pode linkar, que é um documento que a gente produziu recentemente, que dialoga muito com o que a gente falou aqui sobre recomendações para a promoção de equidade étnico-racial no serviço público. Então, quando a Janiele e a Vanessa trazem, né, como fazer, como superar desafios, aqui a gente tem algumas recomendações, algumas estratégias, algumas possibilidades que eu espero também que sejam úteis para quem nos ouve e nos assiste. Nosso episódio está chegando ao fim. Eu espero que esse debate continue nas nossas redes. Sigam @Movimento Pessoas à Frente. E se lembrem que o serviço público tem o poder de impactar positivamente na vida das pessoas. Essa transformação ela pode ser impulsionada por aqueles que tornam a realidade dos governos todos os dias, concretizam as ações, que são os servidores e servidoras públicas. Como já dissemos várias vezes por aqui, governos são feitos de pessoas, nelas reside todo o potencial para construir um futuro mais inclusivo e menos desigual para toda a população brasileira. Muito obrigada e até o próximo episódio. Esse diálogo continua nas redes do Movimento Pessoas à Frente. Siga e acompanhe.